Melhor do que qualquer outra expressão, eu a conservei. Esta palavra ganhou terreno mais tarde. Fazendo justiça, a respeito da descoberta da substância, a admirável iniciadora que é a Sra. Bisson, nada pode ser tirado ao mérito do Dr. Dijknotsing. A colaboração da Sra. Bisson e do sábio de Munique tem sido enormemente frutífera. Não há razão para pesquisar em sua grande documentação qual parte corresponde a cada um. Há nisso glória bastante para ambos os dois. De maio de 1916 a abril de 1918, eu mesmo tive a honra de trabalhar com a Sra. Bisson em sua casa por mais de um ano, de maio de 1916 a agosto de 1917, e depois por 3 meses, de 10 de dezembro de 1917 a 11 de março de 1918, no meu próprio laboratório. Esta muito feliz colaboração permite-me afirmar por minha vez, sem reservas, a realidade das observações da Sra. Bisson e do Dr. Dijknotsing. Os resultados foram publicados na forma sintética que prefiro, na minha palestra sobre a chamada fisiologia supranormal, ao mesmo tempo que as induções biológicas e filosóficas que, em minha opinião, posso extrair com base nos fatos. Acima eu disse que a substância revestia 2 aspectos principais, aspecto sólido e aspecto gasoso. A substância sólida é constituída por uma massa protoplasmática amorfa, geralmente branca, por exceção cinza, preta e até avermelhada tipo carne, última comunicação da Sra. Bisson ao Congresso de Copenhague. Sai do médium por toda a superfície do corpo, mas especialmente pelos orifícios naturais, pelo lado ou pelos dedos. A substância gasosa apresenta-se sob a aparência de um vapor mais ou menos visível, às vezes vagamente fosforescente, que parece desprender-se sobretudo da cabeça do médium. Nesta névoa formam-se pontos de condensação brilhantes, cuja luminosidade lembra dos vagalumes. Tanto se a substância for liberada no estado sólido, como se for no gasoso, sua organização é muito rápida. Ela então apresenta, sejam materializações esboçadas, sejam completas e perfeitas. Umas e outras são muito fotogênicas. Às vezes as formas são luminosas por si mesmas, ora totalmente, ora em pontos da massa. Dissemos que a ectoplasmia é menos maravilhosa do que parece à primeira vista e que é possível encontrar analogias entre esse fenômeno aparentemente tão estranho e certos fenômenos bem conhecidos na biologia. Uma primeira analogia, que expus e desenvolvi, é encontrada na histólise de certos insetos na crisálida, a desmaterialização parcial de seu organismo, a redução dos tecidos histolizados a um magma amorfo e a materialização consecutiva de um organismo novo. Ver Fisiologia Dite Supranormale, do Inconsciente ao Consciente, Revista Metapsíquica, número 2, dezembro de 1920. Outra analogia notável é a observada entre certos fenômenos luminosos do processo ectoplasmático e a luz fria emitida por vários insetos e diversos micróbios. Em ambos os casos, observa-se a transformação da energia biológica em energia luminosa sem o desenvolvimento de calor. A aparência das luminosidades, a fraca potência da luz, sua pouca radiação e a cor de sua luz são inteiramente semelhantes em ambos os casos. Uma terceira analogia é a dos pseudópodes emitidos por certos protozoários. A quarta analogia é do processo ideoplástico de ectoplasmia com os diversos processos ideoplásticos verificados em todos os graus da escala animal. Há uma quinta analogia entre a ectoplasmia e a geração normal, pois ambas fazem brotar do protoplasma simples, em um caso da substância emanada do médium, no outro da célula do óvulo, uma forma tão diferenciada e complexa como seja um órgão ou um organismo. Por último, uma sexta analogia existe entre as materializações incompletas ou defeituosas e o conteúdo orgânico de tumores chamados cistos dermoides. Estou apenas apontando essas analogias, reservando o seu desenvolvimento e discussão para minha próxima obra. Capítulo 1 – Experiências com Eva C. 1. Notas preliminares. Serei voluntariamente breve na relação dessas experiências, porque já publiquei sobre elas um estudo sintético em minha palestra, no Colégio da França, sobre a fisiologia dita supranormal e em meu livro Do Inconsciente ao Consciente. Vou contentar-me em recordar o essencial da descrição dos fenômenos e publicar na íntegra as atas,
ainda inéditas, das principais sessões realizadas com Eva no meu laboratório, sessões em que as minhas fotografias foram obtidas. Minha colaboração com a Sra. Bisson começou no início do outono de 1916, em 26 de setembro. Até o final de julho de 1917, assisti na casa da Sra. Bisson a um mínimo de 2 sessões por semana. Esses trabalhos, interrompidos no verão, foram retomados no outono de 1917. De 10 de dezembro de 1917 a 11 de março de 1918, e sempre em colaboração com a Sra. Bisson, as sessões tiveram lugar exclusivamente em meu laboratório. Remeto o leitor ao livro da Sra. Bisson e ao do Dr. Dichenknut Singh para tudo que afeta a biografia de Eva e o histórico das experiências anteriores. Peço também ser consultada, a título de comparação, a publicação da Society for Physical Research, de Londres, sobre as experiências feitas com Eva por esta sociedade. Essas experiências foram realizadas exatamente nas mesmas condições que as do meu laboratório. O leitor verá aí, pelo texto e pelas fotos, que os fenômenos, menos intensos quantitativamente em Londres, têm sido qualitativamente da mesma essência. Comprovação e vigilância. Ao longo de toda a série de sessões realizadas em minha presença na casa da Sra. Bisson ou no meu laboratório, a verificação e a vigilância têm sido as mesmas. Vigilância da sala. A sala, fechada à chave no intervalo entre as sessões, era cuidadosamente revistada todas as vezes antes e depois de ser utilizada. Não havia nesta sala nada mais além de algumas cadeiras de palhinha e uma cabine removível. A cabine estava fechada por todos os lados, exceto por um dos lados, que estava coberto por 2 cortinas que podiam ser fechadas. O objetivo desta cabine, nas sessões de Eva, era permitir uma iluminação suficiente na sala, ao mesmo tempo em que se protegia da luz, na medida do possível, a médium que se encontrava em transe. Esta cabine não impedia em modo algum a vigilância, pelos seguintes motivos. Primeiro, Eva, que estava sentada em uma cadeira de vime atrás das cortinas, teve as mãos fortemente seguradas durante toda a sessão pela Sra. Bisson e por mim. Muitas vezes segurei suas 2 mãos. Segundo, as cortinas estavam sempre mais ou menos abertas quando ocorria um fenômeno, de modo que sua visibilidade era perfeita. O resto do tempo elas permaneciam entreabertas. Frequentemente pude observar a visuogênese das manifestações. Terceiro, a cabine era inspecionada com o máximo cuidado antes e depois das sessões e Eva entrava nela apenas com a roupa de trabalho. Vigilância da médium. Eva despia-se completamente em uma sala imediata antes das sessões. Ali vestia um traje de tricô preto que era costurado com a linha branca nas costas e nos punhos. O cabelo e suas cavidades oral e faringe eram examinados cuidadosamente. O exame vaginal nem sempre era praticado, mas já fora feito 2 ou 3 vezes. Quando ela terminava de se arrumar, eu pegava Eva pelas mãos e, andando de costas, fazia que ela se sentasse na cadeira de palhinha. Repito que suas mãos estavam sempre visíveis e eram seguradas fora das cortinas. Iluminação. Durante todo esse longo período Eva nunca deu nenhuma sessão que não fosse com uma luz muito boa. A sala era quase sempre iluminada por meio de luz branca refletida. Os experimentadores podiam ler letras grossas ou ver as horas em um relógio de bolso. Quando queriam tirar fotos, a iluminação era garantida por lâmpadas elétricas vermelhas com intensidade total entre 30 e 60 bugias. 2. Relatório sintético redigido por mim. Vou expor em primeiro lugar a memória sintética que fiz. Os fenômenos acontecem, quando isso ocorre, após um tempo variável, às vezes muito curto, às vezes muito longo, 1 hora ou mais. Eles sempre começam com sensações dolorosas do médium. Ele lança suspiros, gemidos intermitentes, que lembram inteiramente aqueles de uma mulher em trabalho de parto. Essas queixas chegam ao paroxismo no justo momento do começo aparente do fenômeno. Diminuem ou cessam quando ele já foi produzido por completo. O aparecimento da substância é geralmente anunciado pela presença de manchas líquidas, brancas, luminosas, que vão do tamanho de uma ervilha até o de uma moeda de 5 pesetas, espalhadas aqui e ali sobre o fundo preto do traje da médium, principalmente no lado esquerdo.
Essa manifestação constitui um fenômeno premonitório que ocorre muito antes, 1 hora, às vezes 3/4 de hora antes dos outros fenômenos. Às vezes falta e às vezes também acontece que nenhuma outra manifestação se segue. A substância propriamente dita desprende-se de todo o corpo do médium, mas especialmente dos orifícios naturais e das extremidades do corpo, por exemplo, o vértex, os mamilos, as pontas dos dedos. O mais frequente e fácil de observar é a saída pela boca. A substância é então vista exteriorizando-se, como vindo da face interna das bochechas, do palato mole e das gengivas. A substância apresenta-se sob aspectos variáveis, ora como uma pasta maleável, e esta é a mais característica, verdadeira massa protoplasmática, ora como cordões de diferentes espessuras, com varetas finas e rígidas, às vezes, como uma fita larga e estendida, outras, como uma membrana, às vezes parece um tecido com listras e relevos, e cuja aparência geral lembra muito o epiplon. Resumindo, a substância é essencialmente amorfa, ou melhor, essencialmente polimorfa. A abundância da substância exteriorizada é altamente variável, às vezes ínfima, outras vezes abundante, com todas as transições possíveis. Em certos casos, recobre completamente o médium, como um manto. A substância pode apresentar-se em 3 cores diferentes, branca, preta e cinza. A mais frequente é a branca, talvez por ser mais fácil de observar. Às vezes, há saída simultânea de substância de todas as 3 cores. A visibilidade da substância também é altamente variável. Essa visibilidade pode ser acentuada ou então diminuir lentamente, nas diferentes ocasiões. No contato, a substância produz impressões variáveis, impressões que geralmente estão relacionadas à forma acidental que assume. Parece macia e um tanto elástica quando esticada, dura, nodosa ou fibrosa quando forma cordões. Às vezes dá a sensação de uma teia de aranha roçando a mão dos observadores. Os fios da substância são ao mesmo tempo rígidos e elásticos. A substância é móvel. Em ocasiões evolui lentamente, sobe, desce, passeia sobre o médium, sobre os ombros, o peito, os joelhos, com um movimento de rastejar semelhante, portanto, ao de um réptil. Outras vezes, suas evoluções são bruscas e rápidas, aparece e desaparece então como um relâmpago. Essa substância é extremamente sensível e sua sensibilidade confunde-se com a do médium hiperestesiado. Qualquer contato repercute dolorosamente sobre ele. Se o contato for brusco ou prolongado, por pouco que seja, o médium acusa uma dor que ele compara com aquela que causaria um choque em sua carne viva. A substância é igualmente sensível aos raios luminosos. Uma luz, especialmente se for brusca e inesperada, provoca uma comoção dolorosa no sujeito. No entanto, nada é tão variável quanto o efeito da luz. Em certos casos, a substância tolera até mesmo a luz exterior em pleno dia. O relâmpago do magnésio provoca um sobressalto do médium, mas ele o suporta, e isso permite as fotografias instantâneas. É difícil distinguir, nos efeitos da luz sobre a substância ou em suas repercussões no médium, o que é fenômeno doloroso ou puro reflexo. Seja dor, seja reflexo, dificulta as investigações. Por esse motivo, não foi possível obter até o momento a cinematografia desses fenômenos. A substância junta a essa sensibilidade uma espécie de instinto que lembra o instinto de autopreservação dos invertebrados. A substância parece ter a mesma desconfiança de um animal sem defesa ou cuja única defesa consiste em se reintegrar no organismo do médium de onde saiu. Ela tem medo de contatos e está sempre pronta para se encolher e se reabsorver no médium. A substância tem uma tendência imediata e irresistível à organização. Não permanece por muito tempo no estado original. Muitas vezes acontece que a organização se faz tão rápido que não permite ver a substância primordial. Outras vezes, a substância amorfa é vista e, simultaneamente, algumas representações mais ou menos completas, englobadas em sua massa, por exemplo, um dedo pendurado entre cordões de substância. Também podem ser vistas cabeças e rostos envoltos em substância. Passo agora à questão das representações. Elas são as mais variadas. Às vezes,
são formações inorgânicas indeterminadas, porém o mais frequente é aparecerem formações orgânicas de complexidade e perfeição variáveis. É sabido que diferentes observadores, entre eles Crookes e Richet, descreveram materializações completas. Não eram fantasmas, no sentido estrito da palavra, mas seres que possuíam momentaneamente as particularidades vitais de seres vivos, cujo coração batia, o pulmão respirava e a aparência corporal era perfeita. Eu, infelizmente, não observei tal fenômeno. Em troca, tenho visto com bastante frequência representações completas de um órgão, por exemplo, de um rosto, uma mão ou um dedo. Nos casos mais perfeitos, o órgão materializado tem toda a aparência e todas as propriedades biológicas de um órgão vivo. Eu vi dedos admiravelmente modelados, providos de unhas. Eu vi mãos completas, com ossos e articulações. Eu vi um crânio vivo, cujos ossos apalpei, sob uma espessa cabeleira. Eu vi rostos bem formados, rostos vivos, rostos humanos. Em numerosos casos, essas representações foram feitas e desenvolvidas inteiramente às minhas vistas, do início ao fim do fenômeno. Tenho visto, por exemplo, repetidamente, a substância sair dos dedos unindo-os entre si. Então o médium afastava suas mãos, a substância esticava-se, formava grossos cordões, espalhava-se e construía faixas semelhantes a faixas epiploicas. Por último, no meio dessas faixas apareciam, acentuando-se progressivamente, dedos, ou uma mão, ou um rosto perfeitamente organizados. Em outros casos, fui testemunha de uma organização análoga, tendo a substância saído pela boca. Eis um exemplo tirado do meu caderno de anotações, uma cordão de substância branca, com aproximadamente 2 dedos de espessura, desce lentamente da boca até os joelhos de Eva. Essa fita assume, diante de nossos olhos, as mais variadas formas. Ora se estende na forma de um largo tecido membranoso, perfurado, com vazios e inchaços, ora recolhe-se e se estreita, a seguir infla-se, depois estica-se novamente. Aqui e ali, em pontos da massa surgem extensões, espécie de pseudópodes, e esses pseudópodes às vezes tomam, por alguns segundos, a forma de dedos, de um esboço de mão e depois reintegram-se à massa. Finalmente o cordão retrai-se sobre si mesmo, pendura dos joelhos de Eva, então a sua ponta levanta-se, separa-se do médium e avança em minha direção. Eu vejo naquele ponto essa extremidade que engrossa e forma uma protuberância, logo após um botão terminal e este botão terminal estende-se e forma uma mão perfeitamente modelada. Eu toco esta mão, ela produz sensação normal, sinto os ossos, toco os dedos providos de unhas. Então a mão se contrai, diminui, desaparece, na ponta do cordão. Este ainda faz algumas evoluções, contrai-se e desaparece na boca do médium. Fig. 22. Exteriorização ectoplasmática pelos dedos, forma epiploica, da substância. Fig. 23. Gênese de um rosto em um conjunto de substância. Fig. 24. Cabeça de mulher completamente materializada porém de dimensões reduzidas à esquerda. Fig. 25. A mesma da Fig. 24. Fotografada com um aparelho colocado de lado à direita. Fig. 26. Ampliação da Fig. 25 à direita. Fig. 33. Cabeça de mulher materializada na mesma seção da Fig. 32. Ampliada. Observe-se a perfeita materialização dos lábios. Uma espessa cabeleira preta desce ao longo do colo. Fig. 34. Ectoplasma saído pelos orifícios do rosto. Fig. 35. Cabeça de mulher com uma espécie de corpo embrionário, formado por uma massa de substância que termina no canto da boca. Fig. 27. Cabeça de mulher em formação às custas de um cordão de substância saído da boca do médium. Fig. 28. A mesma, em um período de formação mais adiantado, pouco tempo depois. Fig. 29. A mesma, ampliada, da Fig. 28. Fig. 30. Outra ampliação da mesma. Fig. 31. Ampliação considerável da Fig. 28. A espessa cabeleira que cobre a cabeça,
da qual uma mecha passa por entre o colo e o rudimento da substância, é pouco visível. Em troca, os detalhes do rosto e do rudimento são bem definidos. Observar-se-á primeiro, a beleza do olhar e a perfeita materialização dos olhos. Segundo, a fina rede de linhas geométricas, que às vezes lembra uma teia de aranha, constituindo, muito provavelmente, a trama da formação e reveladoras dos centros de força. Terceiro, as relações das formas com o rudimento. Quarto, a própria organização do rudimento. Fig. 32. Cabeça de mulher de dimensões reduzidas. A parte inferior do rosto está materializada melhor do que a superior. Fig. 36. A mesma da Fig. 35. Fotografia tirada um instante depois. A figura estava por cima e à direita do médium, na abertura da cortina. Fig. 37. Cabeça de mulher evoluindo ao redor do médium. Fig. 38. A mesma, um instante depois. Fig. 39. A mesma, em outra posição. Fig. 40. A mesma, um pouco oculta pela cabeça de um dos experimentadores. Fig. 41. A mesma, em vias de desmaterialização. Reabsorção pela boca do médium. Fig. 42. A mesma cabeça, ampliada, em outra posição. Fig. 43. Ampliação da Fig. 41. Fig. 44. Ampliação da Fig. 38. Como a forma sólida, a forma vaporosa da substância pode ser observada. Nesse caso, ela emerge da superfície do corpo do médium de forma visível e impalpável, sem dúvida através do tecido e condensa-se na superfície do traje. Então vê-se uma nuvenzinha que se junta formando uma mancha branca sobre o traje preto, na altura do ombro, do peito ou dos joelhos. A mancha cresce, se espalha e então determina o contorno ou relevo de uma mão ou de um rosto. Qualquer que seja o modo de formação, o fenômeno nem sempre permanece em contato com o médium. Com frequência ele é visto completamente isolado dele. O exemplo a seguir é característico. De repente, uma cabeça aparece a cerca de 75 centímetros da cabeça de Eva, acima dela e à direita. É a cabeça de um homem, em tamanho natural, bem formada, com seu relevo comum. O vértex e a testa estão perfeitamente materializados. A testa é larga e espaçosa, o cabelo, curto e abundante, castanho escuro ou preto. Sob as sobrancelhas, os contornos são borrosos, bem visíveis ficam apenas a testa e o crânio. Por um instante, a cabeça desaparece atrás da cortina, reaparece nas mesmas condições, mas o rosto, materializado de forma incompleta, está coberto por uma faixa de substância branca. Eu avanço com a mão através do cabelo espesso e tateio o crânio. Um instante depois, tudo desaparece. Assim, as formações manifestam uma certa autonomia que se manifesta tanto fisiológica quanto anatomicamente. Os órgãos materializados não são inertes, mas biologicamente vivos. Por exemplo, uma mão bem constituída tem as mesmas capacidades funcionais de uma mão normal. Muitas vezes fui tocado intencionalmente por uma mão ou agarrado por uns dedos. Formações orgânicas bem constituídas com todas as aparências de vida são frequentemente substituídas por formações incompletas. Frequentemente o alto relevo está faltando e as formas aparecem achatadas. Costuma acontecer que elas sejam parcialmente achatadas e parcialmente em alto relevo. Em certos casos, vi aparecer uma mão ou um rosto achatados e, então, diante da minha vista, eles assumiram completa ou incompletamente as três dimensões. No caso de formações incompletas, às vezes são de menor tamanho do que o natural, em ocasiões, verdadeiras miniaturas. O caráter incompleto das formações costuma se apresentar através de lacunas em vez de alterar as dimensões, tamanho, largura, espessura. As materializações são, nesses casos, de tamanho normal, mas apresentam lacunas em sua estrutura. O Dr. Djenknot Singh, que tirou fotografias estereoscópicas simultaneamente de frente, de lado e de trás, viu que, em geral, apenas as primeiras revelam uma materialização completa, a região dorsal permanecia em estado de acúmulo de substância amorfa. Ele também observou algumas vezes,
Mesmo em regiões bem materializadas, certos vazios, alguns deixados assim mesmo, outros disfarçados sob uma camada uniforme de substância. A mesma observação foi feita por mim pessoalmente. Não há dúvida de que os véus flutuantes, turbantes e ornamentos análogos, com os quais os fantasmas costumam se revestir, escondem defeitos ou lacunas em seu organismo neoformado. De resto, há todas as transições possíveis entre formações orgânicas completas e incompletas, e essas mudanças, como já disse várias vezes, quase sempre são feitas às vistas dos observadores. Ao lado dessas formações, completas ou incompletas, devemos assinalar uma categoria estranha de formações. Mais do que órgãos, são imitações de órgãos, melhor ou pior conseguidas, ou mais ou menos grosseiras. Elas são verdadeiros simulacros. Existem simulacros de dedos que não têm mais do que a forma geral deste órgão, mas sem calor, sem flexibilidade e sem articulações, simulações de rostos que parecem retratos, recortes ou máscaras, mechas de cabelo aderidas a formações indefinidas, etc. Os simulacros de indubitável autenticidade metapsíquica, e isso é fundamental, têm intrigado e confundido muitos observadores. Dir-se-ia, escreve o Sr. de Fontenay, que uma espécie de gênio maléfico zomba dos observadores. Na verdade, esses simulacros são facilmente explicados. Eles são o produto de uma força de rendimento metapsíquico medíocre, que ainda possui meios de execução inferiores e que faz o que pode. Raramente tem êxito total, precisamente porque sua atividade, orientada para fora de suas vias normais, não tem a segurança que uma educação biológica normal dá no ato fisiológico. Por outro lado, para entender completamente o que acontece então, deve-se notar que a fisiologia normal às vezes apresenta simulacros. Ao lado de formações orgânicas normais, produções fetais perfeitas, existem abortos, monstruosidades, aberrações. Nada mais curioso, aliás, do que aquelas estranhas neoplasias, chamadas cistos dermoides, em que há cabelos, dentes, órgãos diversos, vísceras e até formações fetais mais ou menos completas. Assim como a fisiologia normal, a fisiologia supranormal tem produtos conseguidos e produtos abortados, monstruosidades e produções dermoides. O paralelismo é completo. Um fenômeno tão curioso ao menos quanto o aparecimento das formas materializadas é o seu desaparecimento. Às vezes esse desaparecimento é instantâneo ou quase instantâneo. Em menos de um segundo desaparece aquela formação cuja presença foi verificada com a visão e o tato. Em outros casos, o desaparecimento é gradativo. Observa-se o retorno à substância original, depois a reabsorção da substância no corpo do médium, tal como havia saído, com as mesmas modalidades. Em outros casos, por último, o desaparecimento dá-se aos poucos, não voltando à substância, mas diminuindo progressivamente os caracteres sensíveis. A visibilidade da formação diminui lentamente, os contornos do ectoplasma empalidecem, apagam-se e tudo desaparece. Enquanto dura a materialização, as formas produzidas estão em relação fisiológica com o médium. A relação fisiológica costuma ser visível sob o aspecto de um fino cordão de substância que une a forma ao médium e que pode ser comparado ao cordão umbilical que une o embrião à mãe. Mesmo que o cordão não seja visível, sempre existe uma íntima relação fisiológica. Qualquer impressão recebida pelo ectoplasma repercute no médium, e reciprocamente. A extrema sensibilidade reflexa da formação confunde-se quando o médium. Em uma palavra, tudo isso prova que o ectoplasma é o próprio médium parcialmente exteriorizado. Estou me referindo, é claro, apenas ao ponto de vista fisiológico, porque não estou considerando neste momento o lado puramente psicológico da questão. Vejamos agora as atas das principais sessões realizadas no meu laboratório, acompanhadas das fotografias que foram tiradas nessas sessões. 3. Atas por extenso de algumas das sessões realizadas em meu laboratório. Sessão de 11 de janeiro de 1918, às 17. Presentes, a Sra. Bisson, o Sr. de Vesme, o Sr. Licor, o Dr. Gelei. Vigilância e precauções habituais. Eu vigio a mão esquerda, Sra. Bisson à direita. Luz vermelha intensa.
Nada é anotado em particular, além de que Eva está com seu período já faz algumas horas. Já adormecida, ela rapidamente cai em transe e quase imediatamente o fenômeno começa. Ele se desenrola completamente diante da minha vista. As mãos de Eva são bem visíveis sobre seus joelhos. Entre os polegares direito e esquerdo, que estavam em contato, forma-se uma membrana que os une. Não sei dizer se o ectoplasma saiu do polegar direito, do polegar esquerdo ou de ambos ao mesmo tempo. Desde que o fenômeno começou, Eva lenta e regularmente separa as suas mãos. A membrana alonga-se e se estende como faria uma membrana de cálcio que ligasse os dois polegares. Mas, ao contrário do que faria um tecido de cálcio, e essa observação é muito importante, a membrana ectoplasmática aumenta, engrossa, ao mesmo tempo que se alonga. Não há, que eu saiba, nenhum meio de simular fraudulentamente esse fenômeno. Pouco depois, a membrana forma um cordão largo e grosso que, às minhas vistas, assume a forma clássica de uma tira de Epiplon. Naquele momento, e sem soltar a mão esquerda de Eva, provocou um relâmpago elétrico com o aparelho Cartier. Havia 2 aparelhos fotográficos prontos, LAM 5, FIG 22, depois do relâmpago e da sacudida dolorosa visível que ele produz no médium, o fenômeno continua. No meio da massa ectoplasmática, vejo 2 dedos aparecerem. São dedos indicador e médio bem formados, providos de unhas anatomicamente perfeitas. São um tanto escuros, como se tivessem cianose. Eu os toco com precaução. Eles têm uma temperatura mais baixa do que o normal. Esses dedos estão vivos, eles executam movimentos de flexão e extensão. Enquanto eu os observo, e sem razão aparente, vejo-os em um instante dissolverem-se e desaparecer. As mãos de Eva ficam vazias, visíveis e limpas. Duração total do fenômeno, 1/4 de hora. Após cerca de 5 minutos, os dedos reaparecem progressivamente no espaço existente entre as mãos de Eva, mas desta vez sem serem acompanhados de substância amorfa. Pela segunda vez, eles desaparecem instantaneamente. Então, e também no espaço que separa as 2 mãos de Eva, vejo uma massa opaca do tamanho de uma noz. É uma forma indeterminada. Eva exclama, gemendo, é um rosto. Mas eu não distingui nada bem determinado. Por sua vez, essa ectoplasmia desaparece sem que as mãos de Eva se mexam. Eva percebe que as forças a abandonam. A sessão é levantada. Duração total, 1h15 minutos. Sessão de 15 de janeiro de 1918, às 20h30. Vigilância e precaução habituais. Presentes, a Sra. Bisson, o Sr. Licor, o Dr. Charlotte, a Dra. X e o Dr. Gelei. As cortinas estão entreabertas. Luz vermelha. Depois de 15 minutos, o médium emite gemidos característicos. De repente, vejo uma mancha branca, cerca de 0,15 metros de comprimento por 0,10 metros de largura, sobre o ombro esquerdo de Eva. No início, essa mancha é quase imperceptível, então sua visibilidade aumenta, depois diminui, aumenta de novo, estende-se. Vejo formarem-se progressivamente, no meio da mancha, os traços de um rosto do tamanho de uma laranja. Este rosto está rodeado por uma substância amorfa. Está achatado e deformado. É possível ver bem a testa, os olhos e o nariz, mas a metade inferior é apenas bosquejada e dificilmente difere da substância amorfa. O fenômeno move-se, no ombro, vai situar-se sobre a cabeça de Eva, acima dela, um pouco à direita. Eu tiro 2 fotos. O brilho fraco da luz elétrica não conseguiu impressioná-las. Após o primeiro relâmpago, o fenômeno começa a se extinguir, mas não em sentido inverso ao seu surgimento, ou seja, devido à diminuição da visibilidade, mas é reabsorvido pela boca. Eu vejo entrar nela lentamente, parecendo preencher a abertura entre os lábios. A parte inferior encolhe-se para penetrar na boca. Nesse momento ocorre um fato muito interessante. Uma porção do ectoplasma, do tamanho de uma moeda de peseta, desprende-se, cai sobre o vestido do médium e desaparece. Sessão de 7 de fevereiro de 1918. Já disse que as fotos tiradas na sessão de 15 de janeiro não serviram. Mas a sessão de 7 de fevereiro foi favorecida com fenômenos idênticos.
Acho inútil dar a referência, portanto, e limitar-me a publicar uma boa fotografia nela obtida. Lão. 6, Fig. 23. Sessão de 12 de fevereiro de 1918, às 17. Presentes, a Sra. Bisson, a Sra. de Vesme, o Sr. Licoure e o Dr. Gillet. Vigilância e precauções habituais. Eva está muito animada. Anoto, como documentário, as seguintes palavras que ela me disse ao chegar. Há 24 horas venho notando a presença de uma mulher que quer se mostrar. Assim que adormece entra em transe, emite longos gemidos e gritos semelhantes aos de uma mulher no ato de dar à luz. Depois vai se acalmando, aos poucos, sem que nada apareça. Naquele momento eu penso que a sessão irá ser negativa. De repente, a Sra. Bisson exclama, aí está. Na cortina. Com efeito, acima da cabeça da médium, entre as cortinas, vinda do lado direito, avista-se uma cabeça de mulher. Está à altura normal de uma mulher em pé, apenas a cabeça é visível, emergindo entre as cortinas. A materialização desta cabeça é perfeita. Ela tem um rosto vivo, de dimensões normais, com olhos expressivos e cor fresca. Este rosto é muito bonito e as pessoas ao seu redor o contemplam, comunicando suas reflexões de admiração em voz baixa. Empolgado e surpreso, esqueço de apertar a pera de caucho destinada a produzir a explosão para a fotografia. Não penso nisso até o momento em que a aparição, sem dúvida perturbada pela luz, ou por nossa atenção focalizada nela, retira-se para trás das cortinas. Essa cena, tão clara, foi muito curta, alguns segundos. O seguir, por um quarto de hora, a mesma cabeça aparece e desaparece, às vezes em tamanho natural, outras vezes de dimensões mais reduzidas, mas sempre muito claramente. Não consigo o momento certo para produzir a explosão. Por fim, a cabeça, reduzida a 2/3 do tamanho natural, vem situar-se diante do peito de Eva, de perfil, e eu pressiono a pera de caucho. A luz explode. Lão. 7, Figs. 24 e 25. Após a explosão, vejo a cabeça sobre os joelhos de Eva por um momento. Não vi nada do busto, depois tudo desaparece instantaneamente. É de se observar que nesta sessão não vi a substância ectoplásmica original, nem testemunhei a formação progressiva da cabeça fotografada. Esta cabeça apareceu de repente, totalmente materializada, entre as duas cortinas. Destacam-se também as variações no tamanho da cabeça, ora de tamanho natural, ora consideravelmente reduzido. A vigilância antes, durante e depois da sessão, não deixou nada a desejar. Tenho certeza absoluta de que Eva não conseguiu trazer ou tirar a cabeça de uma boneca, ou qualquer outro tipo de simulacro. Mesmo admitindo essa hipótese, as variações de tamanho não teriam explicação. Sessão de 26 de fevereiro de 1918, às 17. As mesmas pessoas comparecem. Vigilância e precauções costumeiras. Eva entra em transe rapidamente. Um rosto materializa-se e evolui em torno da médium, desaparece e reaparece. Esse rosto tem um parecido evidente ao que fotografei em 12 de fevereiro. Observo especialmente que a manifestação parece querer mostrar-nos diferentes modos de gênese ectoplasmática. Primeiro, o rosto aparece repentinamente na cortina, sem ectoplasmia amorfa. É de tamanho natural, mas sua permanência é efêmera e seu desaparecimento imediato. Não tive tempo de fotografá-lo. Segundo, o rosto é formado às custas de uma neblina que flutua no lateral da médium. Em seguida, detém-se sucessivamente no peito, na cabeça e no ombro. A visibilidade ora aumenta ora diminui. Os traços estão mal definidos. Terceiro, uma cordão de substância sai da boca de Eva, tem cerca de 2 dedos de largura. Este cordão desce sob o queixo da médium e um pouco à sua esquerda. Lá ele incha na ponta e, como um botão em crescimento, vejo aparecerem os traços, mal definidos, de um rosto. Provoco a explosão para tirar umas fotos. Lão. 9, figura 27, a luz instantânea não fez o fenômeno desaparecer, apesar de um doloroso sobressalto da médium. A extremidade do cordão ectoplasmático que sustenta o rosto sob a esquerda da cabeça de Eva, flutuando cerca de 0,25 metros da médium,
um pouco acima da orelha. Nesse local, as características desse rosto são rapidamente concluídas e determinadas. Então tiro outra fotografia. Lâminas 9, 10 e 11, Figs. 27, 28, 29, 30 e 31. Duas fotografias estereoscópicas, tiradas ao mesmo tempo que as anteriores, mostram que a forma materializada tem todas as três dimensões, exceto a parte inferior do rosto, que aparece achatada. Seção de 1º de março de 1918. Os mesmos experimentadores e as mesmas condições. Vigilância e precauções habituais. Eva me disse ao chegar que ela quer se manifestar de uma maneira diferente das vezes anteriores e olhar de outra maneira. A sessão é quase uma cópia da anterior. A aparição mostra-se ora nas cortinas, ora organizada às custas de uma neblina, ou então parece brotar de um cordão ectoplasmático saindo da boca de Eva. 4 fotos são tiradas, 2 delas inutilizadas pela insuficiência da explosão de luz elétrica. Naquela que ficou menos ruim dentre estas 2 últimas, pôde-se distinguir o mesmo rosto que na fotografia número 8, porém voltado para o lado oposto, olha para a direita, em relação à médium, em vez de olhar para a esquerda. É possível que essa variedade do fenômeno seja fruto de uma sugestão das pessoas presentes, que queriam ver a aparição com outro perfil. As 2 fotografias obtidas mostram um rosto de perfil em sentido inverso às fotografias das sessões anteriores. Lâmina 12, Fig. 32. Sessão de 5 de março de 1918, às 17. Presentes: a Sra. Bisson, a Sra. de Vesme, o Sr. Julio Courtier, o Sr. Licol e o Dr. Gelé. Vigilância e precauções costumeiras. Após um quarto de hora, Eva geme. O seguir ela diz: eles me pegam de outra maneira é outra coisa. Anotarei que estas palavras causam em todos nós uma grande decepção, pois esperávamos ver novamente o belo rosto das outras sessões. Nosso desejo, portanto, não produziu resultado, ao contrário do que pudemos notar na precedente sessão. Os gemidos de Eva aumentam e logo observo uma substância ectoplásmica, de um branco deslumbrante, sair dos dedos da mão esquerda e juntar-se aos da mão direita. Eva separa as mãos e o resto acontece como na sessão de 11 de janeiro. A fita estende-se engrossando e alargando ao mesmo tempo e forma uma ampla faixa epiploica. A massa ectoplasmática sobe pelo peito de Eva até a boca, onde desaparece. 5 minutos se passam. Os gemidos de Eva reaparecem mais intensos do que antes. Imediatamente vemos uma massa de matéria branca saindo do nariz e dos olhos que desce, aumentando de espessura, até os joelhos. Dá a impressão de um novelo de fitas. A fotografia saiu muito bem. Lão. 13, Fig. 33. Após um curto intervalo, essa meada desaparece instantaneamente. Então a substância reaparece entre as mãos de Eva, e uma mão muito pequena é formada no centro, mas a médium está esgotada de cansaço e o fenômeno cessa quase imediatamente. A reabsorção nos dedos é instantânea. Sessão de 8 de março, às 17. Presentes: o médico inspetor-geral Sr. Calmette, a Sra. Bisson, a Sra. de Vesme, o Sr. Licol e o Dr. Gelé. Vigilância e precauções habituais. Após longa espera, 1 hora, começam os gemidos de Eva, que logo se tornam mais pronunciados. Uma mancha branca aparece sobre o ombro esquerdo da médium. Esta mancha estende-se e se alarga. Então, vemos aparecer no meio um pequeno rosto, que se assemelha ao das sessões anteriores. Ao mesmo tempo, a maior parte da substância amorfa desaparece. Só se vê uma pequena massa que vai fixar-se por meio de uma espécie de pedículo ao lado direito da boca do rosto materializado. Lão. 19, Figs. 34 e 35. Assim constituído, o rosto evolui, move-se, desaparece e reaparece. Pode ser visto, ora no peito de Eva, ora em sua cabeça, depois sob o queixo, depois nos joelhos, mais tarde entre suas mãos. Ele desaparece, instantaneamente ou por reabsorção na boca. Depois de uma pausa, vejo a cortina do lado direito da cabine tremer como movida no lado de dentro. Naquele momento Eva estava imóvel em sua cadeira,
visível no espaço existente entre as cortinas entreabertas. Suas mãos estavam sobre os joelhos e eu segurava a sua mão direita. Vendo que os movimentos da cortina direita não podiam ser causados pela médium, explorei-a com minha mão esquerda. Percebi claramente um corpo humano que fazia a cortina ondular. Era em tamanho natural. Toquei seu ombro, minha mão, descendo, percebeu o tórax e atingiu o nível da barriga. Naquele exato momento, uma mão, por trás da cortina, rejeitou a minha e, um instante depois, uma cabeça apareceu entre as cortinas. Lão 15, figura 36. A senhora Bisson afirmou que uma mão havia tocado através da cortina no pescoço e no ombro. Repito que durante a produção desses fenômenos Eve estava constantemente visível. Sua cabeça e busto estavam totalmente à vista, assim como suas mãos, imóveis sobre os joelhos e sujeitas. Sessão de 11 de março de 1918, às 17. Presentes, o Dr. Calmette, a Sra. Bisson, a Sra. de Vesme, o Sr. Licor e o Dr. Gelei. Vigilância e precauções habituais. Ao longo de toda esta sessão as cortinas estiveram constantemente entreabertas e pude observar toda a gênese do fenômeno. Após uma espera de 3/4 de hora, o doloroso transe começa. De repente, vejo uma leve neblina do tamanho de uma laranja flutuando à esquerda da médium. A neblina detém-se sobre o peito de Eva na parte alta do lado esquerdo. Primeiro é uma mancha vaporosa pouco marcada, então a mancha cresce lentamente, estende-se e aumenta de espessura. Aumenta sua visibilidade, depois diminui, torna a aumentar. Em seguida, a mancha move-se da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Por último, e sob observação direta, pode ser observado como os traços de relevo de um pequeno rosto que são modelados. Imediatamente aparece a cabeça, já bem formada, envolvida como por um fino véu. Esta cabeça lembra das sessões anteriores. Muda de lugar com frequência. É vista à direita, à esquerda, acima e abaixo da cabeça de Eva, em seus joelhos, entre suas mãos. Várias vezes desaparece e instantaneamente depois reaparece. Finalmente é reabsorvida na boca do médium. Então, de repente, Eva exclama: "Isto muda, é a força." Os espectadores então percebem certos golpes através da cortina. As mãos e os joelhos estão bem visíveis e sujeitos. Nesta sessão tirei várias fotografias, todas conseguidas. Capítulo 2. Minhas experiências de materializações com o Sr. Franek Kluske. 1. Biografia. Generalidades. O Sr. Franek Kluske, de Varsóvia, tem 50 anos, é homem de estatura média, um tanto magro, com temperamento neurartrítico. Sua saúde geral é boa. Não apresenta nenhuma tara orgânica. O exame do sistema nervoso não revela nada além de grande excitabilidade. Os reflexos são muito exagerados e há áreas de hiperestesia acentuada na nuca e na extremidade superior direita, principalmente no antebraço. O campo visual e as reações pupilares são normais. A hipersensibilidade moral é ainda mais acentuada do que a física. Franek é extraordinariamente impressionável e emotivo. De resto, sua psicologia é de todos os médiuns superiores, e não vamos nos deter agora nas bem conhecidas peculiaridades dos metapsiquistas. É evidente que as características, qualidades, originalidades, defeitos ou taras, sejam orgânicas ou psíquicas, que se observam nos grandes artistas e nos grandes médiuns, são simplesmente o acompanhamento inevitável a um preço de seu gênio ou de sua mediunidade. Essas particularidades não poderiam, de forma alguma, nos fazer compreender a natureza essencial ou o mecanismo do gênio ou da mediunidade. Franek Kluske exerce uma profissão liberal e também é escritor e poeta. Ele é muito simpático e atraente, de grande inteligência, muito instruído e é poliglota. Com o mais completo desinteresse por amor à ciência, consentiu em pôr seus dons maravilhosos a serviço, em primeiro lugar, dos seus mais eminentes compatriotas, depois, a serviço do Instituto Metapsíquico. Ele tem exercido regularmente sua mediunidade apenas cerca de 18 meses atrás. As faculdades de Franek Kluske são claramente hereditárias. Seu pai tinha as mesmas faculdades, embora nunca tenha dado sessões. Fenômenos manifestavam-se espontaneamente ao seu redor, e Franek tem conservado, de sua infância,
a memória exata de episódios característicos. Por exemplo, ele conta que um dia o espírito de seu avô ergueu-se repentinamente diante de seu pai, que se havia embriagado, e deu-lhe uma forte repreensão. O pai, perturbado pela embriaguez, respondeu desrespeitosamente, e recebeu do espírito um tremendo bofetão, do qual, por muitos dias, permaneceram os sinais. O tio paterno de Franek, sacerdote católico, também era dotado de faculdades mediúnicas e frequentemente tinha visões telepáticas verídicas. A infância de Franek passou assim embalada pelo maravilhoso relato de eventos que eram comuns na família. Essas histórias o impressionaram ainda mais porque sua saúde era muito frágil. Todos os seus irmãos, homens e mulheres, morreram prematuramente, e ele mesmo, nos primeiros anos, sofreu de sarampo, escarlatina, varíola e febre tifoide complicada por violenta pneumonia. Ele era um menino de caráter sonhador e contemplativo. Não compartilhava os jogos de sua idade e buscava a solidão. Desde aquela época estava sujeito a pressentimentos. Ele tinha a visão exata de acontecimentos distantes e a percepção de fantasmas que para ele apresentavam aparência de vivos. Por volta dos 5 ou 6 anos, essas visões tornaram-se muito claras e frequentes. O garoto achava que era a coisa mais natural do mundo e nunca teve o menor medo ou a menor emoção por isso. Ele falava familiarmente com seus fantasmas, sempre benevolentes e acolhedores com ele. Achamos que seria interessante para nossos leitores ter do próprio Franek a narração de suas primeiras impressões mediúnicas e compará-las com as de outros médiuns famosos, como a Senhora Desperance. Infelizmente, essa narrativa é um pouco extensa. Publicamos na íntegra a seguinte passagem, que tanta originalidade e interesse possui, e do resto iremos fazer um simples resumo. Durante o dia, diz Franek, falando de si mesmo, o menino ficava em um canto, reclinado ou deitado, o olhar no vazio. À noite, quando as luzes se acendiam, ele se animava. Na sala onde seus pais estavam, ele pegava 2 cadeiras, cobrindo-as com um grande chale e escondia-se sob aquela tenda improvisada com alguns livros, embora ainda não soubesse ler. Ele estava quietinho e quando seus pais perguntavam o que ele estava fazendo, ele invariavelmente respondia que iria ver a toupeira. Você ao menos sabe o que é uma toupeira? Perguntava sua mãe. Como você quer ver uma toupeira na cidade? Seus amiguinhos invejavam-no por ter visto a toupeira, porque as crianças não duvidavam da veracidade das suas palavras. Certa vez, que seus pais tinham saído, ele brincava com as outras crianças e fez uma barraca maior do que a costumeira, com a ajuda de cadeiras cobertas por uma grande colcha, e convidou as crianças e a babá de sua irmãzinha mais nova para entrar naquela tenda para ver a toupeira. Fig. 52, 53, 54. A finura extrema dos moldes aparece nas figs. 50, 51, 52, 53. Os moldes 45, 46, 47, 48 foram recheados com gesso antes de serem fotografados. Os moldes 50, 51, 52, 53, foram fotografadas as faces dorso e palma. Fig. 55. Dorso. E Fig. 56. Palma. Fig. 57. Dorso. E Fig. 58. Palma e a Fig. 59. Dorso e Fig. 60. Palma. Fig. 61. Fig. 62 Fig. 63. Fig. 64 Fig. 65. Dorso. Fig. 66. Palminha Fig. 67. Dorso Fig. 68. Palma. O defeito observado na borda externa é devido a uma depressão da parafina após a retirada do pé materializado. Fig. 69. Parte inferior do rosto, lábios, queixo coberto de barba. Fig. 70. Simulacro produzido com uma mão de caucho. Na base, defeitos devidos à irrupção de água quente por entre a luva de parafina e a mão de caucho. Figuras de número 71 até 101. Na rua estava caindo uma terrível geada. A sala em que se encontravam era aquecida por um grande aquecedor de cerâmica que naquele momento começou a estalar ruidosamente.
A babá, acreditando que o aquecedor estava quente em excesso, quis abrir a portinhola, mas como os rangidos se acentuavam, ela ficou com medo e não se mexeu. As crianças também não se mexeram por medo. Nosso garotinho levantou-se então, saiu de debaixo da barraca e foi até o aquecedor. Mas naquele mesmo momento a lâmpada que iluminava a sala apagou-se e repentinamente saiu pela portinhola do aquecedor uma névoa azulada que envolveu o menino e flutuou pela sala. As outras crianças gritaram de espanto, mas nosso herói disse-lhes que não tivessem medo porque a toupeira justamente acabara de chegar. Ele os convidou a se juntarem sob a tenda para lhes contar a história da toupeira. Sua voz era outra então. Aquela voz disse que o caminho que leva à toupeira é muito longo, é preciso atravessar longos corredores sombrios, aí tem que parar e esperar as trevas se dissiparem, então o caminho torna-se mais claro. Ele contava que as crianças mortas são enterradas porque assim podem chegar mais facilmente à toupeira. Recomenda às crianças novamente ficarem calmas e terem juízo para chegar até a toupeira sem enfurecê-la. As crianças consentiram e para ficarem mais quietas deram-se as mãos. Havia um relógio de parede na sala que marcava as horas quando uma corda presa ao mecanismo era puxada. Ninguém estava próximo a este relógio, e ainda assim ele foi ouvido marcando as horas sem parar. O garotinho disse ao seu público que isso sempre acontece quando se vai ter com a toupeira. Ouviu-se o rumor de passos leves na sala. As outras crianças pensaram que o gato havia entrado, mas nosso protagonista disse a elas que era a toupeira que se aproximava. Apesar de a sala estar completamente às escuras, a tenda estava iluminada em seu interior à meia luz e as crianças viram com grande espanto um irmãozinho e uma irmãzinha mortos. Compreenderam que estavam entrando no reino da toupeira e expressaram mais espanto do que medo. Aos poucos as imagens das crianças mortas foram dissipando. Os garotos pediram ao menino que continuasse sua viagem até a toupeira. Ele disse que era impossível, mas apontou para uma fenda luminosa e pediu que olhassem através dela. As mais variadas imagens desfilaram diante de seus olhos. Eles viram uma fileira de salas e corredores iluminados como que por reflexos de pedras preciosas. Aquelas salas estavam cheias de formas humanas diáfanas e luminosas que flutuavam no ar. As crianças olhavam esse espetáculo com admiração e todas se perguntavam: esta é a primeira vez que estou aqui? A babá estava em atitude estranha. Beijava o menino nas bochechas, nas mãos, apertava-o ao coração, como se quisesse fundir-se com ele. Mas as paisagens começaram a se dissipar. Dir-se-ia que uma rajada de vento varrera as salas e as formas flutuantes e então tudo desapareceu. Ruídos foram ouvidos na casa. Um cachorro latiu. É que os pais estavam voltando do teatro. As crianças saíram de debaixo da tenda e correram para os pais. Mãe, fomos ver a toupeira. Mas o efeito foi desastroso, porque a mãe ficou zangada ao encontrar os filhos ainda levantados. A babá foi repreendida e o herói desta sessão, depois de levar alguns pescoções, foi deitar. Mas o pequeno não se importou muito. Ele sabia que quando todos tivessem ido para a cama, ele poderia facilmente ir para a toupeira. Ele nem precisaria entrar embaixo da tenda para isso. Deixará seu corpo na cama e ele irá. Ele sabe bem que é doloroso no início, tem a sensação de que está se afogando ou sufocando, mas finalmente arranca-se do leito. Vê a si mesmo deitado sobre os lençóis enquanto ele está em pé ao lado da cama, e então pode ir sem obstáculo para a toupeira. Ele vai passar pela fenda luminosa, não contará aquilo que vai ver. Aliás, isso não pode ser contado, isso é para ser sentido, como os perfumes são percebidos, ou como ele sentiu o hálito da mãe em seu rosto em sua última doença grave. Quando regressou da toupeira, sentiu-se muito cansado, não pela viagem que acabara de fazer, mas pela ideia de voltar. Ele sabia que aquele que permanecia na cama e em quem devia entrar não estava à sua medida e que sofreria muito para preenchê-lo. Deveria se deslocar para preencher os braços, pernas e cabeça. Ele sabia que uma vez retornado ao corpo que repousava em sua cama, suas idas à toupeira haviam terminado, e isso lhe causava grande aborrecimento e o fazia chorar em silêncio por muito tempo. Certa ocasião, quando voltava de sua expedição noturna, que era costumeira na época, ele parecia estar na fazenda e ver uma casa que não conhecia e, naquela casa, sua mãe doente de cama. Ao lado da cama de sua mãe, ele viu uma aparição horrível que diziam ser uma pneumonia.
Ma voltou ao corpo. Ele soltou gritos de partir o coração. Seus pais vieram, assustados. Ele implorou para que expulsassem de lá o fantasma horrível. Seus pais viram que ele estava com febre alta e pensaram que ele estava muito doente. Mas aos poucos o menino se acalmou e adormeceu. Na manhã seguinte, ele acordou completamente bom. Bem, no verão